Alô, bom dia. Me ouvem bem? Hoje é Atos 16, 17, 18 e Provérbios 12, de 1 a 14. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior e os prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: Solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Em Tessalônica, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unir a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia. Logo que aconteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas, de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível, em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado
ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a respeito de nós, o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles, em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei pregar para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e todo ele e toda a sua casa,
e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Priscila, Áquila e Apolo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: Voltarei, se for vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Provérbios 12, versículos 1 ao 14. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus,
mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, profeta Rai. Tremendo, a Sossô tá lá, gente. Aqui as crianças da gente é assim, elas gostam de levantar cedo pro maná, entendeu? A Rafa também, esse horário já tá. Aleluia. Queridos, vou trazer brevemente 2 pontos aqui poderosos dessa porção extraordinária que a gente recebeu hoje. Eu vou falar, óbvio, né, sobre Paulo e Silas na prisão, não tem como, tem um ensino tremendo para nós ali, mas eu vou falar também sobre os bereanos, e eu vou começar por eles, porque é um termo diferente, né? Você já ouviu falar sobre os bereanos? Então, Paulo e Silas, eles haviam acabado de sair ali de Tessalônica, né? Esse episódio aqui em Bereia foi depois deles terem sido libertos, né? Lá, ali da prisão. Então, eu vou inverter a ordem aqui. Vou falar depois e a gente fala antes, lá na questão da prisão. Bem breve, mas tem chave poderosa aqui para nós. Eles acabaram de sair de Tessalônica, eles tinham ido a Tessalônica, né, depois ali da prisão, e ali em Tessalônica, eles enfrentaram muita oposição. E aí, quando eles chegam na cidade de Bereia era uma província romana da Macedônia. E os judeus de Bereia, eles demonstraram uma atitude totalmente diferente em relação à mensagem do evangelho. E no texto de Atos 17, 11, vai dizer assim: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Então, a atitude nobre aqui deles, né, demonstra que eles tiveram uma posição mental e espiritual mais elevada, né? Não era uma nobreza de nascimento, mas era uma nobreza de caráter. Eles receberam a palavra com toda prontidão, com todo entusiasmo, e eles tiveram que um cuidado investigativo, né? Não era ali uma aceitação cega, mas eles queriam fazer um estudo criterioso daquilo que Paulo estava trazendo, daquilo que Paulo estava falando, né? E demonstra o quê? Que eles tinham um ato contínuo de examinar as escrituras. Agora, é interessante aqui, né, que a gente precisa entender que, naquela época, quais eram os escritos que tinham, né? Não tinha a Bíblia completa como a gente tem hoje, não tinha o Novo Testamento. Então, eles examinavam as escrituras no Tanar, né? Até tem um aqui, mas acho que ele está na outra sala. O Tanar, ele vai ser os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, né, que vai até Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio. Depois a gente vai ter ali os profetas, né, que aí são todos os profetas ali, profetas menores, profetas maiores, e aí tem os escritos, né, que vai ter ali salmos, né. Então, o Tanar, ele é composto por esses livros. Então, a gente tinha ali essas eram as referências, as escrituras que eles estudavam. E tudo aquilo que Paulo estava pregando ia em consonância com a palavra. Então, o Novo Testamento, ele está totalmente alinhado com o Velho, até ruim falar isso, Novo e Velho Testamento, né? Parece que é uma coisa que ficou para trás, mas de forma nenhuma, a Bíblia é um livro só, e o Novo, ele realmente ratifica e, né, explica o Velho, entende? Então, os bereanos, eles iam ali em tudo aquilo que Paulo estava pregando, eles iam conferir ali no Tanar, eles iam conferir nos escritos ali, que tinha disponível ali para eles, né, que era a palavra de Deus ali. Agora, olha que interessante, em relação à atitude deles, os tessalônicos, né, alguns creram, mas a maioria teve uma oposição violenta, era uma oposição violenta mesmo, física em relação àquilo, né? Então eles tinham
uma reação mais emocional e menos reflexiva. Esses eram os tessalônicos. Os atenienses, eles eram curiosos, mas eles eram céticos. Sabe aquela pessoa que tem curiosidade, mas não acredita? Ah, não, isso daí não é de Deus, não. Anjo? Que anjo? Que negócio é de anjo, né? Então, essa pessoa, ela é curiosa, ela até quer saber, ela quer te ouvir, mas ela é cética, ela não acredita naquilo, né? É mais interessado na novidade do que na verdade. E os bereanos, né? Os bereanos, eles eram abertos, eles tinham sede, mas eles eram criteriosos, né? Não é aquela pessoa que ouve e acredita em tudo e, né? Até porque a gente precisa ter um cuidado com isso. E os bereanos aqui nos ensinam nesse sentido, né? Então, eles equilibravam o entusiasmo, mas eles tinham um discernimento. Por exemplo, coisas que Jesus nunca falou, né? Porque tem muitas doutrinas aí, tem muitos ventos de doutrinas aí. A nossa base tem que ser a palavra. Aquilo que a gente ouve, a gente precisa estar aqui, ó. Tem que estar na palavra. Então, por exemplo, coisas que Jesus nunca falou, né? O que importa é você ser feliz. Já ouviu isso? Né? O que importa é você ser feliz. Jesus fala assim, ó, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, tá em João 16:33, né? Por exemplo, outro exemplo, ouça o seu coração, ó, segue seu coração, né? A palavra fala assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9, né? Outra coisa que Jesus nunca falou, confie na sua intuição. Você está sentindo? Você está sentindo ali, né, as suas emoções, você tá ali, aquilo ali está pulsando em você. Sabe o que o Provérbios vai falar? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Gente, é muito forte, Provérbios 3:5. E aí por aí vai, gente. Tem outras aqui que eu poderia estar citando, mas eu ainda quero falar sobre Paulo e Silas na prisão, que é poderoso demais. Então, os bereanos, eles recebiam, mas eles eram criteriosos, eles iam para a palavra, né? Então, a gente vê que a gente deve estar, sim, abertos, mas a gente sempre tem que verificar a luz das escrituras. E eles tinham ali, né, um compromisso diário de estar estudando, de estar recebendo aquilo ali. Agora, tem algo muito importante a gente entender aqui também, que a palavra, né, de Deus, ela não pode ser compreendida na sua completude, na sua grandeza, na sua magnitude, através de uma mente natural, porque senão ela fica limitada. Ela precisa ser agarrada também pelo nosso espírito. A gente precisa guardar a palavra no mais íntimo, né, do nosso interior, do nosso espírito, do nosso coração. Entende? Não é um filtro mental, mas é espiritual. Entende? Então, olha só. Olha o que a palavra vai dizer em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jeremias 31:33 vai dizer assim, ó, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Olha só, que forte. Ezequiel 36:26 vai dizer, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então, a sua recepção espiritual da palavra, né, que vai trazer aqui uma compreensão e uma conexão profunda com Deus. Então, ele vai te revelar através do seu espírito a palavra. Entende? Então, isso que Paulo fala aqui, ó, o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Então, a gente precisa ter a revelação do Espírito de Deus para a gente poder compreender. A palavra fala assim, ó, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês estão entendendo? Muito forte, muito tremendo, muito poderoso. Agora também tem algo aqui, ó, interessante. Isso aqui é poderoso demais, gente. A palavra fala, né, que eles receberam e eles examinaram. Então aqui tem uma ordem. Recebe primeiro, e aí eles foram examinar depois. Ou seja,
Eles receberam e eles mantiveram aquilo que eles receberam. Ou seja, eles continuaram recebendo diariamente. Porque às vezes Deus está entregando uma palavra para a gente, né? E a gente, aquilo ali ficou para aquele ali, né? E ficou ali. Não, eles receberam e eles continuaram meditando diariamente naquilo que eles receberam. Ou seja, enquanto eles estavam meditando, eles continuaram recebendo, aquilo não cessou. Olha que poderoso, né? Que interessante, que algo, que riqueza a gente entender isso, que quando a gente recebe e examina e fica ali pensando, fica ali meditando naquela palavra, você está continuando recebendo mais e mais daquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Então é muito poderoso, é muito tremendo esse ensino que a gente tira aqui dos bereanos, né? Então, a nobreza deles estava nisso. Essa era a nobreza deles. Então, não é você ser um crítico, né? Que tudo que você recebe é crítico. Não é um crítico que é mal, né? Mas é um recebedor daquilo que é bom, né? Criticar nunca será nobreza, queridos. Mas receber e examinar o que recebeu para manter aquilo, sim, é um ato nobre e é uma sábia prioridade que a gente deve estar buscando, tá? Então, eles receberam a palavra com zelo, com entusiasmo, com inclinação, né? Uma predisposição de coração para receber a mensagem. Eles receberam aquilo com intensidade, valorizando, né? Era um compromisso profundo, uma concentração total. E eles tinham ali total disposição, era uma vontade de enganjar com a mensagem. Não é só ouvir e tal, não, é ouvir, praticar, receber, viver. Eu quero viver aquilo ali. Quero viver esse poder sobrenatural. Eu quero viver esse reino de Deus extraordinário, poderoso. Entende? Vou passar para Paulo e Silas por causa do nosso horário aqui, brevemente. Agora, vamos lá. Paulo e Silas na prisão. Por que eles foram presos? Porque Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, né? Ali, os senhores dela ficaram enfurecidos pela perda de lucro, porque ganhavam muito dinheiro com a enganação dela, o espírito de adivinhação que tinha nela, aprisionava ela e tornava ela ali verdadeiramente uma escrava espiritual e física. Olha que coisa terrível, né? Aí Paulo foi lá, indignado, né? Botou a mão, mandou o espírito embora, expulsou o espírito, e aí foram presos, né? Então foram presos acusados de perturbar a cidade. Perturbar a cidade, pensa nisso. Né? Promover costumes ilegais. Acontece assim, gente. Às vezes você vai manifestar o reino, as trevas ali, ó, vai incomodar, né? O inferno vai gritar. E muitas vezes você vai ser injustiçado por isso, tá? Mas se alegre nisso, se alegre nas tribulações, se alegre. Olha que poderoso que Deus fez com Paulo e Silas. Aqui eles foram açoitados publicamente, tá? Então eles apanharam, sofreram na carne e ainda foi assim, ó, publicamente, sendo expostos, né? Foram lançados na prisão com os pés presos no tronco. Agora aqui, ó, à meia-noite. Lembra que a gente está falando que tem horários específicos que são portais. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus. Eles estavam adorando. Pensa a situação deles, queridos. Eles estavam servindo o Senhor. Eles estavam fazendo reino. E eles foram açoitados, foram envergonhados, foram rechaçados, foram presos. E eles estavam adorando dentro da prisão. E os outros prisioneiros estavam ali, ó, escutando e testemunhando a fé deles. E aí o que acontece? Um terremoto, né? Repentinamente, no meio daquele louvor, daquela adoração, olha a potência do louvor. Você está passando por prova, em vez de você reclamar, em vez de você culpar Deus, em vez de você, né, olhar para a circunstância, entra no sobrenatural e acessa as chaves. Porque aqui, repentinamente, no meio da adoração dele, um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Pensa que o chão tremeu. Todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos soltaram. Aleluia. Gente, desculpa o grito, mas realmente eu fico aleluiada aqui.
Ah, meu Deus, não foi só eles que foram soltos, não. Todos que estavam ao redor. Porque quando a presença chega, queridos, as cadeias têm que cair, as correntes têm que quebrar. Por isso que a gente, que é a luz do mundo, a gente tem que andar nessa dimensão, porque onde você vai, você impacta aqueles que estão aprisionados ao seu redor. Isso aqui é poderoso demais. Gente, o carcereiro, pensando que estava todo, né, achando que todos os presos tinham fugido, ele quase se matou. Pensa ali no desespero dele, né? E aí Paulo dá um grito e fala para ele, não, fica tranquilo, tá todo mundo aqui, tá tranquilo. Como é que é, né, o apóstolo Arif? Tranquilo, 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 tá tranquilo, tá todo mundo aqui. O carcereiro falou, né, senhores, o que que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo dá para ele, evangeliza ele, né, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. E o carcereiro e a família dele foram todos batizados e se alegraram por ter crido em Deus. Olha que tremendo, Romanos, né? Olha que poderoso. Então, ali as autoridades, depois disso, ordenaram que Paulo e Silas ali fossem soltos, né? Mas Paulo ainda dá um grau ali, né? Ele revela a sua cidadania romana e ele exige um pedido de desculpas formal. E é assim, gente. Aquele ali, ó, aquele que se humilha, aquele que entra no plano de Deus, entendeu? Deus, ele exalta no tempo certo, mas deixa ele cumprir o propósito que ele tem, mesmo no seu sofrimento, mesmo naquilo que você não está entendendo, deixa ele cumprir o propósito, deixa ele cumprir. Agora, olha aqui, pega essa chave, pega essa chave. Deus tinha um propósito naquela situação, tá? Vamos ver aqui o propósito. Salvação do carcereiro da sua família, tá? Propósito, olha que tremendo. Toda a família do carcereiro e eles foram batizados. Esse evento que aconteceu não afetou apenas um indivíduo, mas toda a família. Então, de um cara que queria se matar, um potencial suicida, ele se torna um novo crente em Yeshua numa única noite. Aleluia. Oh, glória. Outros moveres que foram acontecendo ali na prisão, né? Os outros presos ouviram eles orando. O testemunho ali espalhou por toda a cidade. Muita gente viu aquilo ali. As pessoas, ó, uma falando para a outra. Então, esse acontecimento fortaleceu a fé dos novos crentes da cidade de Filipe. Agora, aqui é uma chave poderosa para nós, a postura de Paulo na situação viabilizou se cumprir o propósito. Isso aqui é uma observância crucial para você entender, para você romper nas suas dificuldades, nas maiores dificuldades. A forma como Paulo se posicionou foi fundamental para o desenrolar de tudo que Deus tinha. Ele louvou na adversidade. Eles oraram, né? A ordem é, eles oraram e cantaram. Essa atitude criou um ambiente para o milagre. Oh, meu Deus, aleluia! Paulo, ele teve integridade e compaixão, ele impediu que o carcereiro se matasse. Aquele que estava ali, ó, garantido que ele estava sendo preso, que estava cuidando ali, que era um romano, ele poderia ter, né? Não, vai, se mata mesmo. Tu me botou aqui, né? Eu tô aqui preso. Mas Paulo teve profunda compaixão. Ele impediu que o carcereiro se matasse, né? Mesmo tendo a oportunidade de fugir, porque ele já estava solto, ele podia se fugir. Terremoto aconteceu lá, ele podia se mandar. Mas ele foi sábio. Essa ação, né, abriu ali um diálogo para salvação. Propiciou ali para ele evangelizar e para salvar não só o carcereiro, mas toda a família dele, né? Então aí depois ele vai revelar a sua cidadania romana no momento certo, ó a sabedoria. No momento certo ele revela a sua cidadania romana e ele não apenas garantiu a sua libertação, mas ele estabelece um respeito e proteção para toda a igreja remanescente de Filipe. Ah, meu Deus do céu, gente. Olha que tremendo, que poderoso. Então, Paulo, ele manteve o foco na missão. Ele não olhou para as suas adversidades. Ele não olhou para os problemas que estavam acontecendo, não culpou a Deus por que estava acontecendo, mas ele manteve o foco na propagação do evangelho, que era a missão dele, e não na sua própria situação.
E isso permitiu que ele vivesse ali oportunidades onde outros, né, foram tremendamente impactados. Enquanto muitos na situação dele só olham para os problemas e ficam com os problemas, né? Paulo aqui teve uma oportunidade de transcender pela atitude dele, pela fé dele, pelo foco na missão. Então, queridos, fechando. Mesmo em situações adversas, Deus está trabalhando para um propósito maior. A sua atitude em tempos difíceis, elas podem definir muitas coisas. A forma como você se comporta diante de tempos difíceis pode abrir portas extraordinárias que você nem imagina. Pode impactar muitos ao seu redor. Então, a gente deve estar sempre pronto para compartilhar também a nossa fé, né? Nos momentos mais difíceis. Às vezes, ali, você está precisando ser consolado, ser restaurado, ser salvo ali, até daquela situação, né? Mas nesses momentos ali, compartilhe sua fé. Evangelize. Libera uma palavra, porque você é cheio do Espírito. E deixa Deus transcender. Tenha integridade e sabedoria nas suas ações, porque isso pode impactar e ampliar o seu testemunho. Procure ver nas situações difíceis potenciais e oportunidades para o avanço do reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Estendeu um pouquinho, mas precisava, gente. Hoje foi forte, foi um manto. Deus abençoe vocês e até amanhã. Estamos firmes e fortes juntos para a glória e graça do Eterno. Amém. Shalom, shalom. Bom dia.